Já imaginou olhar para o céu de Manaus e ver bombas caindo, o Teatro Amazonas sob ataque, pessoas correndo e a cidade em pânico? Essa é uma história real que aconteceu aqui, em 1910. Hoje, o Histórias daqui te conta o dia em que Manaus foi bombardeada. No início do século XX, o Brasil vivia a Primeira República, controlada pelas oligarquias. Aqui no Amazonas, no auge da Belle Époque, disputas políticas acirradas colocavam a polícia militar de um lado e a marinha de outro. Em outubro de 1910, a Assembleia Legislativa anunciou o impeachment do governador Antônio Bittencourt. Porém, os documentos apresentados eram falsos, as assinaturas eram forjadas. Por trás, uma tentativa de golpe para colocar o vice-governador Sá Peixoto no poder. No dia 7 de outubro, de 1910, o Sá Peixoto articula uma reunião, no âmbito legislativo, e ele diz que o Antônio Bittencourt não poderia mais ficar no poder justamente porque ele tinha uma tipografia e que aí ele estava envolvendo tanto recursos privados com recursos públicos, Então ele saía distribuindo através dessa tipografia materiais tanto para o interior e ficando com os recursos no âmbito privado. Na manhã de sábado, 8 de outubro, às 5h30 da manhã, tropas de navios locais e federais da Marinha abriram fogo contra a cidade. O alvo, o Palácio do Governo. Mas as bombas também atingiram outros pontos da cidade, como conta a historiadora. Do dia 8, 5h30 da manhã, imagina só, o Antônio Bittencourt acordou com as tropas, tanto navais quanto federais do âmbito militar, invadindo a cidade e começaram a bombardear a cidade, Então esse bombardeio atingiu o Teatro do Amazonas, a sede do governo, que é o Palácio Rio Negro, atingiu o Mercado Adolfo Lisboa. Chegou, inclusive, a atingir uma criança de 12 anos, a um importante arquiteto, artista italiano. O artista era Emilio Tosi, um importante arquiteto italiano, que foi atingido enquanto tomava café em uma cafeteria. A morte do artista gerou repercussão internacional na época. O governo italiano cobrou punição aos envolvidos. E é interessante a gente perceber esse conflito até mesmo a nível internacional, porque quando ocorre o falecimento desse arquiteto, o consulado da Itália, presente em Manaus nesse período, pede imediata intervenção, imediata mobilização do governo federal para resolver o conflito, haja vista o que tinha acontecido. Então, a partir daí, houve tentativas de cessar o fogo, Então, diante das negativas dessas tratativas, o Antônio Bittencourt, ele se vê obrigado a pedir abrigo ali no batalhão, e a partir daí houve um conflito tanto das forças a nível federal quanto das forças a nível local para defender o governo. Os golpistas distribuíram panfletos ameaçando novos ataques caso Bittencourt não renunciasse. Assustada, parte da população fugiu, deixando tudo para trás. Civis e militares morreram em meio ao conflito. Os jornais da época, incluindo o Jornal do Comércio, foram comprados pelos golpistas, ficando todos contra o governador Antônio Bittencourt. Aqui no cemitério São João Batista, túmulos guardam os nomes das vítimas e a confirmação desse passado na nossa história.
2 policiais mortos no conflito são lembrados como heróis e celebrados até hoje pela corporação. Mais de um século depois, ainda é possível ver as marcas daquele dia. Aqui no Mercado Adolfo Lisboa, os impactos dos explosivos ainda permanecem. Pressionado e com uma arma apontada contra a cabeça, Antônio Bittencourt renunciou. Pouco tempo depois, foi reconduzido ao cargo pelo próprio presidente do Brasil na época, Nilo Peçanha. O conflito acabou, mas deixou cicatrizes no Amazonas e na política local. Mas e se tudo isso tivesse acontecido por conta de uma vírgula? O historiador Antônio José Souto relata no livro Histórias da Navegação do Amazonas que o comandante das tropas navais recebeu um telegrama dizendo: "Não tenha prudência", mas que a mensagem correta seria: "Não, tenha prudência". Um erro de pontuação que teria mudado a história. E a falta dessa vírgula fez com que ele, na verdade, interpretasse que era siga em frente, né? Não tenha prudência, pode atacar. Manaus já viveu dias de guerra, um episódio quase esquecido, mas que está gravado em pedra, papel e na memória. Tudo por causa de ambição política e talvez por causa de uma vírgula esquecida. Eu sou Yasmin Siqueira e no Histórias daqui a gente te conta histórias que ajudaram a formar o Amazonas. Até o próximo episódio!